Mas eu acho que um problema que toda pessoa que começa a escrever, seja um roteiro, um livro, qualquer coisa, a gente tem a mania de começar sem se planejar, sem estruturar, não. A gente começa uma cena, aí outra cena, e a gente vai, assim, construindo uma casa que não teve planta, né? A gente não desenhou aquele terreno ali e a gente só vai construindo. E o que acontece? Quando a gente vai construindo dessa maneira, a gente não olha para um todo, né? Que eu chamo de macro. Então, a gente não define os objetivos de cada cena, porque se a gente tem, eu tenho uma planta aqui da casa que eu vou montar. Esse tijolo vai ser para montar o banheiro, e aí eu vou construir assim, aí eu vou precisar desse tipo de material aqui, para aquilo ficar da maneira como eu quero no fim. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de pensar na própria cena, é pensar por que ela está ali, né? Qual o objetivo dela estar ali para minha história, para o que eu estou querendo contar. Nesse vídeo eu converso com a Carol Santoyan, que é roteirista e produtora de conteúdo, uma produtora de conteúdo incrível, por sinal, porque ela tem um canal no YouTube e um perfil no Instagram que ela fala muito sobre roteiro e eu sempre aprendo alguma coisa com ela. É impressionante como as coisas ficam mais compreensíveis, assuntos que parecem complexos dentro do mundo do roteiro e alguns que até ficam mais simples quando a Carol fala, e eu gosto muito disso, por isso que eu chamei ela para conversar sobre cenas. Eu acho que ela é uma pessoa maravilhosa para falar sobre esse assunto, porque ela faz muitas análises e ela explica muito bem esse assunto, e eu espero que você goste dessa conversa, tanto quanto eu gostei. Para mim foi maravilhoso, e acompanha a Carol nas mídias sociais. Ela tem um canal no YouTube, um perfil no Instagram, e eu vou deixar os dois aqui embaixo. É sempre muito bom a gente estar cercado dessas pessoas que falam sobre roteiro, que falam bem sobre esse assunto. E é isso. Espero que você goste dessa conversa. Carol, muito feliz de você estar aqui. Eu adoro seus vídeos. Fiquei pensando assim faz um tempo já de ter essa conversa. Enfim, estou super animada e queria começar te perguntando como foi que você começou essa história com roteiros, né? Como é que foi sua história até você chegar nos roteiros, assim? Mari, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu amei, assim, a proposta. Vai ser uma delícia conversar com você. E eu acho que eu tenho uma trajetória até o roteiro muito não esperada, assim, porque, por exemplo, a minha família, meu pai tinha locadora, enfim, tinham pessoas que amavam o cinema na minha família, mas eu falava que eu não gostava de assistir filmes, então eu não tive o costume de assistir filmes, por mais que o meu pai tivesse uma locadora. Não acredito! E isso é muito bizarro, porque assim, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por contar histórias. Eu queria ser, já tinha muito definido na minha cabeça que eu queria escrever desde pequena. Então, assim, eu já tentava escrever um livro que, na verdade, era quase uma cópia de Harry Potter aos 12 anos, 11 anos, sei lá, li um negócio e, sabe, assim, as primeiras coisas são sempre meio nesse sentido. Graças a Deus nunca terminei, mas e eu achava que não era a minha área, assim, eu não conseguia entender muito bem. Eu era muito apegada ao livro, sabe, assim. E aí eu fui fazer história, né, na faculdade, esse momento que primeiro eu fui fazer, na verdade, comunicação visual, porque eu sempre gostei dessa coisa da comunicação visual. Só que aí também achei que não era para mim e mudei para história, porque eu sempre tive essa coisa assim da imagem e também essa coisa da contextualização, sabe, de entender os processos. E eu achava que se eu quisesse escrever, era melhor que eu me nutrisse de coisas que iam me engrandecer como escritora. Tanto que eu não fiz a licenciatura em História. Eu achei que eu nunca daria aula, por exemplo. Eu fiz bacharelado. E aí, durante a faculdade de História, eu tive uma aula que era sobre história contemporânea com um professor maravilhoso, e ele tinha uma conexão com o cinema muito forte. Ele trazia o cinema para a sala de aula, porque tem um ramo da história que se chama cinema e história. Eu não vou entrar muito nesse assunto para não ficar muito chato, mas basicamente a gente usa a história, o cinema como uma fonte histórica, né, para entender ali o contexto, etc. E aí era um exercício, era um trabalho que a gente tinha que fazer, que a gente ia analisar alguns filmes e a gente ia usar essa metodologia. E aí caiu
eu tive que me debruçar e entender Taxi Driver. E quando eu assisti, eu falei, meu Deus, sabe assim, quando toda a sua vida faz sentido ali, eu falei, gente, assim, talvez os filmes que assisti ao meu redor não eram os meus filmes, assim, sabe? Assim, não era o que falava comigo. Ai, você ficou sem som. Não acredito. Alô? Agora foi. Foi? Foi. Ai, onde é que eu tava? Tava em Taxi Driver. Fones, né? Não acredito. Talvez não era o meu tipo de filme, os filmes que eu assistia. Então, eu acho que, na verdade, foi assim, aquele momento, e tudo fez sentido para mim. E eu pensei assim, caramba, eu quero fazer cinema, sabe? É isso que eu quero. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, na época, eu tinha um namorado que eu acho que ele apareceu na minha vida meio que para me dar um direcionamento. Eu acredito nessas coisas. E ele falou assim, com meu pai, falou assim, sua filha, ela tá se interessando por cinema. E meu pai, eu acho que escrever novela dá muito mais dinheiro que escrever livro. Vê aí uns cursos de cinema que ela pode. Então, assim, meio que eu fui jogada, assim, sabe? Uma mudança radical. E, na verdade, aí eu falei, gente, dentro do cinema eu só posso escrever roteiro, né? Então, qual curso que eu vou fazer? De roteiro, porque é o que mais se aproxima com o que realmente eu já tenho, porque senão eu ia ficar muito ali perdida, né? Tanto que quando eu entrei na Darcy Ribeiro, e aí eu me matriculei na Darcy Ribeiro, que é uma escola de cinema aqui do Rio, que eu fazia a faculdade de manhã e a Darcy à noite, todos os dias. Foi um período incrível da minha vida e eu tive assim, que devorar os filmes, porque eu não tinha. Sabe assim, as pessoas falavam Kubrick, quem era Kubrick para mim? Então eu era assim, essa pessoa. Por isso que eu acho assim que você não precisa ter conhecer o cinema profundamente, nascer assistindo filmes clássicos, sabe assim? Não é assim. Eu acho que a nossa trajetória até o que realmente faz sentido para a gente não precisa ser tão certinha, tão linear e não tem idade, né? Assim, eu achei que eu descobri tarde, mas eu tinha, sei lá, 20 anos. Não é tão tarde assim, né? 19, sei lá. Então, foi por aí. Entrando no assunto já em relação às cenas, tem um vídeo que você fez que eu gosto muito, que é sobre o que uma cena precisa ter. E aí você fala nesse vídeo que não dá para começar uma cena sem um objetivo. E a pergunta que eu anotei aqui é: de onde vem essa definição de objetivo? O que eu preciso ter feito para chegar na cena com um objetivo definido? Essa pergunta é muito boa, porque eu acho que é um erro que. Não é um erro, eu não gosto da palavra erro. Acho que você já percebeu pelos vídeos que eu fujo um pouco dessa palavra. Mas eu acho que é um problema que toda pessoa que começa a escrever, seja um roteiro, um livro, qualquer coisa, a gente tem a mania de começar, sem se planejar, sem estruturar, não. A gente começa uma cena, aí outra cena, e a gente vai, assim, construindo uma casa que não teve planta, né? A gente não desenhou aquele terreno ali e a gente só vai construindo. E o que acontece? Quando a gente vai construindo dessa maneira, a gente não olha para um todo, né? Que eu chamo de macro. Então, a gente não define os objetivos de cada cena, porque se a gente tem, eu tenho uma planta aqui da casa que eu vou montar. Esse tijolo vai ser para montar o banheiro, e aí eu vou construir assim, aí eu vou precisar desse tipo de material aqui, para aquilo ficar da maneira como eu quero no fim. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de pensar na própria cena, é pensar por que ela está ali, né? Qual o objetivo dela estar ali para minha história, para o que eu estou querendo contar. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, assim, definir não o micro, mas o macro primeiro, assim, por que eu quero escrever isso. O motivo de eu escrever isso é meio que um ponto de partida para eu montar essa estrutura, seria mais ou menos assim? Isso, exatamente, porque, na verdade, assim, se eu sei onde eu quero chegar, se eu tenho uma noção completa do que eu tô querendo, claro que assim, né, vamos ser realistas, a gente tem noção do que a gente quer, e muitas vezes a gente vai refinando isso no desenvolvimento, ou até mudando, e tudo bem, não tem problema, é só a gente chegar e traçar um outro planejamento ali. Mas a questão, e que eu sempre foco nessa parte, a gente não pode começar a escrever porque achou uma cena legal. Putz, tive uma cena aqui. Geralmente é assim, né? Putz, pensei nessa cena. Isso aqui dá uma história. Será que dá uma história? Qual é a história que eu tô contando? Em que momento essa cena entra? Entendeu? Isso é uma virada? Isso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão para a gente entender por que a gente está fazendo aquilo. Tudo bem se depois você mudar de objetivo, não tem problema, porque
O desenvolvimento é uma coisa meio caótica, né? Isso é Sim. verdade. Não tem como você falar assim, só faz isso assim. Aí em uma semana você fez, escreveu tudo assim. Gente, não é assim, não é assim. Mas, tendo em mente que a gente precisa de uma estrutura antes de começar a escrever, já ajuda muito nesse processo, a ficar menos confuso e um pouco mais objetivo. Sim, com certeza. Acho que as duas coisas, né? Tanto de você ser mais observador, analítico, pensar sobre o que você está fazendo, mas de você saber que também é um processo que é inesperado, né? Você está descobrindo à medida que você está fazendo. Exatamente, exatamente. Inclusive, eu até falei outro dia no Instagram que eu estava escrevendo um roteiro com o Heráclito Caleb, que é meu amigo. Sim. Que é dramaturgo também, inclusive, roteirista, sensacional. E a gente, quando eu cheguei com a proposta para ele, logo na primeira reunião eu falei, cara, imagina, eu já tinha a cena do clímax, e a gente riu muito, era uma cena incrível. E conforme a gente foi desenvolvendo, as coisas mudaram. E quando a gente, de fato, ia incluir essa cena, as pessoas, não é a mesma história. A gente não estava contando essa história para chegar até aqui. Então, às vezes a gente tem até essa questão de, cara, essa cena é tão incrível, eu vou deixar só porque ela é incrível, mas de que adianta, sabe? Eu vou colocar ali uma cena vazia, porque aí é uma cena que é só incrível, ela não tem objetivo narrativamente falando. Então, isso eu acho complicado. Porque até porque você gasta dinheiro só para uma cena ser bonita, ser legal, Sim. enfim. Dentro da cena, cheguei no meu objetivo, acho que é isso que eu quero fazer, sei por que que eu estou fazendo. Quais são os principais elementos de uma cena, falando nas narrativas clássicas? É muito boa essa pergunta também. Aliás, ótimas perguntas, Mari. Porque eu acho que é essa questão, né? Agora a gente falou do macro e agora vamos falar da cena em si. O que acontece? Quando a gente tem nosso roteiro, a gente falou sobre estrutura, que eu tenho que ver o que começa, o meio e o fim. A gente está falando de uma estrutura, né? Quando a gente pensa no macro. Na cena, a gente também tem que pensar nessa estrutura. Claro que, né, vamos ser realistas também aqui, não existe, é impossível você ter, às vezes, um roteiro com 100% das cenas pensadas assim. Tem cenas que podem ser cenas de transição, né? Não necessariamente todas precisam seguir esse padrão. Mas a maioria das suas cenas, ela vai ter uma cena bem encorpada, né? Que eu gosto de dizer, ela vai ter um início, meio e fim. Ela vai ter um personagem, inclusive eu tenho um professor, tinha, né? Um professor que ele era o meu professor da pós, o Rodrigo de Vasconcelos, que ele fez ele falou no Série Lab exatamente sobre isso, né? Sobre análise de cena. E ele diz que toda cena tem um dono da cena. Pode não ser o protagonista, mas tem aquela pessoa que age na cena. Então, você vai ter esse personagem dessa cena, o objetivo desse personagem, o que ele quer na cena. Você vai ter um conflito, é muito importante que você tenha ali forças antagônicas atuando para fazer exatamente isso. A gente vai fazer o mesmo caminho que a gente faz no macro, a gente vai fazer no micro, né? E aí, exatamente, a gente vai começar de um ponto A e a gente vai até um ponto B, que o ideal é que a gente comece de uma forma e termine de outro. O que o Maqui fala, começar positivo, terminar negativo, começar negativo, terminar positivo, e assim vai. Sim. Sim, tem uma coisa que você falando, eu lembrei agora, que foi inclusive do Instagram, que você publicou aquela frase da Phoebe Waller-Bridge, que ela fala que numa cena tem pelo menos três coisas acontecendo, né? Não foi isso? Tem a Isso. ver com esses elementos quando ela fala isso ou são coisas diferentes? Então, na minha opinião, é um pouco diferente, porque ela também está falando um pouco do trabalho da atuação. Eu acho o seguinte, o personagem ele vai estar querendo alguma coisa, só que tem outras coisas ali que também estão atuando na cena. Por exemplo, eu estou falando aqui com você, e o meu objetivo aqui é conversar com você sobre cenas, etc. Mas, ao mesmo Sim, tempo, e até um exemplo a dar, putz, tá maior calor aqui no Rio de Janeiro. Então, aqui, ó, tô sim, preocupada de eu não estar muito suada. Eu sei que eu tô, mas normal, Rio de Janeiro. sim. Então, são essas coisas, assim, que você vai dando camadas na sua cena, junto com o subtexto também. Então, eu acho que isso, às vezes, tem até uma atriz que comentou nesse post, que ela falou assim, mesmo que isso não esteja no roteiro, o ator, ele tem que saber o que está acontecendo, né? Então, eu acho que é uma coisa mais complexa, assim. Mas é interessante, porque se a gente, sabe, se você tem um gesto que tem, ela, sabe, ela tá com calor, e você entende que aquilo ali tem mais gordurazinha, sabe? Tem mais coisa Sim, acontecendo ali, e aquilo soa menos raso, porque, sim. entendeu? Acho que é isso que ela chama de realidade, que faz perfeito sentido, né? Porque é assim que a gente age mesmo.
A gente nunca está com foco só em uma coisa. Ah, com certeza. Agora, você falando, eu fiquei pensando, nossa, será que isso é uma coisa que as pessoas, enquanto roteiristas, elas têm que pensar, ou é uma coisa que vai, tipo assim, vai ser acrescentada mais para frente, as pessoas não precisam se preocupar com isso? Eu acho que é interessante que a gente pense no personagem assim, de uma forma mais complexa, né? Nas ações de uma forma mais complexa na cena. Mas, de certa forma, existe também o trabalho do ator, né? Então, o ator também dá camadas ao personagem. E é muito bom que a gente respeite também Sim. essa outra etapa do personagem. Então, acho que não é uma coisa muito, como eu vou dizer, que precisa ter. É Aham. interessante que a gente saiba que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, com uma pessoa em um lugar, mas ao mesmo tempo dá liberdade para que o autor possa criar em cima daquilo. E quando você fala de construção e objetivo do personagem, você diz que ele precisa. Isso num vídeo seu, tá? Você diz que ele Uhum. precisa sair de um ponto A para um ponto B. E aí eu fico pensando, caramba, se eu faço uma linha reta, isso é uma coisa que fica seca, né? O que eu posso Isso. fazer para dar mais movimento, criar mais movimento desse ponto A para o ponto B? Porque realmente, se eu estou aqui no ponto A, eu quero chegar ali no ponto B, ele não me dá muita noção da dinâmica que eu tenho que fazer para chegar no ponto B. E sabe Sim. uma coisa que eu estava pensando outro dia? Que porque o Maqui ele fala dos beats, né? Que são essas pequenas viradas de coisas de ação e reação que vão acontecer ao longo da cena, que nos levam para esse ponto B. Se a gente for pensar uma coisa mais imageticamente falando, que é mais fácil da gente entender, uma cena de luta. Vamos pensar numa cena de luta. Tá. Eu tenho o protagonista e o objetivo dele é, sei lá, derrotar o carinha X. O carinha X faria parte do problema ali, né? O antagonista dele. Então a gente já tem ali os elementos principais dessa cena. Um Sim. dá um soco, o outro rebate. Então é como se fossem esses beats mesmo, entendeu? De ação e reação. E aí você tem que pensar, nessa luta ela não é linear. Uma hora o nosso protagonista vai cair, outra hora ele vai levantar. Então vai ter esse movimento de até você chegar ao final da luta. Claro que, novamente, não vão ser todas as cenas que essa dinâmica pode ser aplicada. Mas, por exemplo, se você pega essa dinâmica da luta física e você leva para aquela cena de História de um Casamento. Você chegou a assistir a História de um Sim. Casamento? Que Sim. tem aquela cena que eles discutem na sala, acho que é a maior cena da discussão deles. É Sim. como se fosse isso. Um fala uma coisa e o outro fala uma coisa pior ainda que aconteceu. E aí o outro tenta humilhar ainda mais o outro, até que ele dá um soco na parede e aí aquilo baixa, assim, é uma virada e eles percebem que eles já, sabe, já foram num nível assim que não precisava, que eles já estão quase que desrespeitando a história deles, assim. Então, a gente pode pegar essa imagem da luta e passar para outros tipos de cena, entendeu? Quando eu pensei nisso, eu falei, pô, um exemplo legal, né, para a gente pensar esses beats Sim. que a gente sai de um ponto A para um ponto B. Não, Faz sentido? maravilhoso. Demais, demais. E o exemplo de cena, os dois exemplos de cena, né? Tanto da luta quanto essa cena de história de um casamento também ajuda bastante a entender. E uma coisa que eu fiquei pensando, você falou assim, nem todas as cenas vão ser assim, mas a gente pensando no macro do filme, é como se fosse uma grande luta que está acontecendo Exatamente, com vários exatamente. momentos, né? Exatamente. Uma coisa também importante a gente falar, quando eu falo que é importante saber o objetivo da cena, é que, por exemplo, uma cena de clímax, ela vai ser diferente de uma cena que está antes do clímax. Porque, por exemplo, se eu tenho uma luta antes de uma luta de clímax de um clímax que na verdade é uma luta, a intensidade é diferente. Tem até um vídeo que eu fiz sobre o Paul, que ele fala sobre a filosofia da composição, que ele falava, né, que quando estava escrevendo, se tivesse uma parte do poema que ele escrevesse que tivesse muito mais impacto do que a parte que realmente deveria ter um impacto, que seria o clímax, ele não hesitaria em colocá-la sabe assim, baixar ali, empobrecê-la, porque o Sim. clímax precisa ser o clímax. Então, é exatamente por isso. A gente precisa também saber em qual momento aquela cena vai entrar, para a gente entender exatamente isso, né? O objetivo, né? Então, uma cena de começo de roteiro, de meio, é diferente de uma cena de luta de clímax, por exemplo, entendeu? É um Entendi. pouco nesse sentido também. Quando você escreve uma cena, né? Quando a gente escreve uma cena,
a gente pensa no ponto A ao ponto B, ok? Uhum. De um personagem ou de todos os personagens que estão envolvidos? Então, quando eu assisti esse meu professor falando, o Rodrigo de Vasconcelos, no Série Lab, fez muito sentido para mim isso que ele fala, de que uma cena tem um dono. Porque para mim é exatamente isso. A pessoa, o personagem que está conduzindo aquela cena, ele vai mover aquela cena. Então eu acho que a gente vê a cena meio da perspectiva dele, sabe? Ele está guiando a gente desse ponto A até um ponto B. Então eu diria que um personagem ali principal da cena que vai guiar a gente. Porque eu acho que senão a gente pode ficar um pouco perdido. Por mais que as coisas, ação e reação, né? Então, de certa forma, todos os outros vão reagir, né, ao ponto B. Mas eu iria pelo personagem principal da cena. Sim, massa, entendi. Isso era uma preocupação que eu ficava, às vezes, caramba, será que se eu ficar numa pessoa só, e aí eu não vou deixar a outra pessoa muito flat, ou outro personagem muito, sabe assim, reagindo, mas eu acho que isso pode ser uma coisa de também ir revendo, né, ir refazendo, não sei. Exatamente. E eu acho que, assim, quanto mais a gente conhece os nossos personagens, algumas coisas são muito, sabe, são muito até ficam intuitivas. Então, se a gente desenvolve bem o personagem, a gente vai entender como ele reage, sabe? Sim. Então, não necessariamente ele vai ficar muito flat, no meu ponto de vista. E eu acho também uma coisa, que nem todos os personagens precisam ser, em todos os momentos, super profundos. Isso pode ser um pouco polêmico, mas eu não acho que... Sabe, teve uma vez um comentário que eu recebi de um menino que estava escrevendo um curta, e ele falou, Carol, eu tô desesperado, porque num curta eu não consigo dar desenvolvimento, né, dar profundidade para todos os personagens. Eu falei, você está escrevendo um curta, não tem tempo de você dar profundidade para todos os personagens, foca no personagem principal, entende? Então, eu não sei até que ponto, eu sei que personagem bem desenvolvido é incrível, é excelente, eu não estou falando que não é para desenvolver personagem, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eles não precisam ser profundos a todo momento, né? Assim, a gente tem que entender cada história é uma história, cada momento é um momento. É um pouco isso. Até porque é chato, né? Você vai ser uma pessoa profunda, um personagem profundo em todos os instantes. Ninguém é assim. Eu sei que Exatamente. Né? Por exemplo, você está com seus amigos, né, bebendo uma cerveja, sei lá. E aí tá todo mundo naquela roda de conversa. Tem um que não quer nem falar, sabe? Tem um... Então... é isso, sabe? Nem todo mundo vai estar super, sabe? Então é meio nesse sentido. Como é que você vai lapidando a cena? Como é o seu processo? Então, uma coisa que eu sempre faço, eu nunca começo a escrever sem a escaleta, né? E eu acho que é importante a gente falar da escaleta, porque eu acho que na escaleta você já pode até colocar qual é o objetivo da minha cena. O que eu tô, sabe, em determinado ponto, essa cena vai ter esse objetivo. Então, assim, argumento, eu não sou tão fã. Eu falo que você não faz, mas geralmente são coisas que eu faço até depois, sabe? Mas a escaleta eu tenho que ter, eu não consigo começar a escrever sem escaleta, uma coisa que... Sim. E aí eu vou abrindo as cenas, né? E quando eu abro a cena, então eu já tenho noção do objetivo da cena, o que vai rolar naquela cena, eu já sei o que vai acontecer na cena, porque eu pensei previamente, já que a gente está falando dessa abordagem de macro, né? Sim. Mas eu deixo o negócio fluir, assim. Então, por exemplo, tem um diálogo que está muito grande, muito expositivo, eu escrevo do jeito que vem. E depois eu vou lapidando, porque aí eu vejo, depois numa releitura, que, putz, eu posso transformar esse diálogo bem óbvio em uma imagem muito melhor, sabe? Então, ali eu coloco as minhas intenções com a cena, eu expando aquela intenção que já estava plantada lá na minha escaleta. Eu realmente escrevo sem ser muito crítica, porque eu sou uma pessoa extremamente crítica comigo mesma. Então, isso dificulta. Então, tem esse processo que primeiro eu escrevo a cena, depois eu revisito e vou realmente lapidando. Então, corto os diálogos, vejo o que está sobrando, o que pode ser escrito melhor, né? Pode ser a própria escrita mesmo do roteiro, para não ficar muito muito engessada, sabe? Infelizmente, até na minha própria formação como roteirista, lá atrás tinha uma ideia mais engessada de roteiro, e eu acho que isso está sendo quebrado aos poucos, o que eu acho muito bom, assim, de que roteiro não é, sabe, não é uma ficha que você escreve ali. Então, ele permite, sim,
algumas liberdades, desde que ela seja coerente e não atrapalhe essa forma visual de contar. Então, esse é o primeiro passo. E o último passo, eu sempre acho interessante pensar nos custos daquela cena. Não é uma coisa assim que todo roteirista precisa ser produtor, não é isso. Mas, por exemplo, se eu tenho uma cena, e aí eu percebo que ela... Vou dar aquele exemplo máximo, né? Que ela tem um acidente de carro, e aí o carro capota. Eu preciso disso para aquela cena ou eu posso contar a mesma coisa? O meu objetivo vai ser alcançado de uma maneira um pouco mais barata, digamos assim, né? Porque a gente está fazendo cinema, séries, audiovisual no Brasil. Então, é interessante que a gente pense por esse lado também. Então, não que isso precisa vir primeiro, mas eu acho que sempre que a gente como eu vou dizer, a gente é instigado a pensar dessa maneira, a gente é mais criativo. Eu acho que as limitações nos forçam a ser mais criativos. Eu adoro. Sim, eu estava pensando exatamente sobre isso. Estava pensando nisso que você falou, por exemplo, esse exemplo do acidente de carro. Caramba, vou escrever uma cena de acidente de carro, mas não tenho dinheiro para fazer uma cena de acidente de carro. De que maneira eu posso contar isso que não mostrando esse acidente de carro? E aí você vai pirando, né? Você vai tendo outras ideias e que pode ficar até mais interessante do que se a gente simplesmente tivesse filmado dois carros se batendo. Exatamente. Fica menos óbvio, né? Menos clichê. Então, eu acho que o orçamento mais enxuto, mesmo que no começo você nem tenha orçamento, mas você trabalha com a ideia de um orçamento mais enxuto, você Sim. é mais criativo, sabe? E as chances de você ter algo realmente produzido cresce, porque seu roteiro não fica absurdamente caro, enfim. São só vantagens. Total. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Sim, isso é uma coisa legal e que eu fiquei pensando esses dias de que exercícios a gente pode fazer, né? Quais são os exercícios que você recomenda para que a gente consiga desenvolver esse olhar para as cenas e poder trabalhar melhor as nossas também? Então, uma coisa que eu sempre faço, né? Além de... Primeiro exercício, eu já falei aqui milhões de vezes, que é... Eu te escrevi a cena que pergunta, qual é o meu objetivo com essa cena? Ah, tá. Então, já posso começar a escrever a cena. Mas, para desenvolver, assim, eu acho que de exercício mesmo, assim, eu acho muito interessante pensar em uma história que caiba em uma cena. Pensar, assim, pegar uma cena e escrever como se fosse um mini curta, sabe? De uma cena só. Uhum. Por quê? Porque isso vai forçar você a perceber que a cena tem isso, início, meio e fim. E ela tem exatamente a mesma estrutura que você vai aplicar na estrutura macro. Que, na verdade, a gente só está falando, tipo, de um pedaço, de um pedaço, de um pedaço, entendeu? Que é um replicante, só que um é maior e o outro é menor. Então, eu acho que um excelente exercício que o pessoal sempre fala, assim, né? E eu acho muito interessante. Realmente mudou a minha maneira de olhar para as cenas, quando a gente passa a ver uma cena com uma micro-história, sabe? Que cenas que você tem, assim, na memória que para você foram grandes aulas de como escrever uma cena? Olha, a primeira, eu não posso deixar de citar a abertura de Janela Discreta, porque eu acho que é uma das... É a coisa mais incrível em termos de roteiro que a gente tem, porque por mais que ela seja uma cena, tá vendo? Ó, qual é o objetivo dessa cena? Ela faz uma exposição. Em 3 minutos, sei lá, ele resolve o que é o personagem, qual é o problema dele, tudo. A gente já entende só a partir das imagens. Então, para mim, é uma aula de storytelling de roteiro no sentido de show don't tell, sabe? De mostre e não conte. Então, ele consegue ser muito certeiro em apresentar todo aquele universo que vai ser desenvolvido, que também é uma questão muito difícil, né, para cenas de abertura. Tubarão, eu fiz um vídeo recentemente sobre a análise de cena de Tubarão. A abertura de Tubarão é incrível, aquela cena na praia, que vai ter o primeiro ataque de tubarão, é sensacional. Sim. E a outra cena na praia, né, que o xerife está lá observando e realmente a gente tem o ataque do tubarão, aquilo ali é tipo Hitchcock puro para mim, porque ele faz um uso do suspense que é sensacional. Uma outra cena que é muito interessante da gente analisar é aquela cena de onde os fracos não têm vez, que você já assistiu? Que tem...
Que ele chega numa loja de departamentozinha, e aí o cara tá falando um monte de coisa e ele tá pedindo para ele jogar a moeda, e acaba que cai a moeda e ele fala, então toma, porque essa é sua moeda da sorte. Eu acho aquela cena tão rica em subtexto, né, que também é uma outra coisa para se levar em consideração quando a gente está escrevendo uma cena, que é o subtexto, né? É além do que está sendo dito. Então, para mim, são aulas de roteiro. Outra cena muito legal, essa de um filme nacional, que eu também tenho até um videozinho no meu IGTV, que é sobre a cena do peão de Central do Brasil, que é a cena em que a mãe volta para ela receber a carta, e nisso ela tá... Esse é um bom exemplo, olha que interessante, ela tá escrevendo, ela tá falando com a mãe, né, com a Ana, só que o menino tá mexendo no peão, e ela tá pedindo para o menino ficar quieto. Ali, a cena está querendo estabelecer já uma relação entre eles, como vai funcionar a dinâmica dessa relação, né? Como que essa personagem vai lidar com a criança. E é uma coisa que tem a ver com o que a Phoebe falou, porque está acontecendo uma coisa e aqui está acontecendo outra. Então, aqui super cabe, tá vendo? Aqui é uma coisa que realmente faz parte, tem um objetivo dentro do roteiro para essas várias coisas ali que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, é um bom exemplo também disso que a gente estava falando. Muito massa. E realmente, você falando isso, é bem como é que vai ser a relação deles, né? Não tinha parado para perceber quando eu assisti. Eu acho maravilhosa essa cena, porque a gente está com foco em uma coisa e realmente aquilo ali, aquilo que parece uma distração na cena, né, nela, que ela se irrita, tudo que vai acontecer, é aquilo. E, ao mesmo tempo, a introdução de a primeira abertura de Central do Brasil é muito legal, porque são várias histórias ali, e a gente não sabe qual é a história que vai... O que vai acontecer, né? Muito Exatamente. Bom. Eu amo esse filme, eu amo demais. Deixa eu ver. Carol, são essas minhas perguntas, não acredito que já acabou. Mas já? Sim! E eu ainda falei, gente, mas é porque foi tão bom, foi uma conversa. Sim! Eu tô muito feliz, sério. Eu já quero você no meu canal. A gente sabe o que a gente podia fazer? A gente podia analisar uma cena também no meu canal. O que você acha? Que eu sei que você já fez uma análise de cena. Então, a gente podia puxar esse gancho desse para fazer uma análise no meu. O que você acha? Pode escolher uma. Acho maravilhosa a ideia. O que você escolher, o que você ficar afim, assim, eu topo. Amei. Maravilha.